Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel Nascimento falando e também com a Débora Nascimento. Vamos lá para o nosso polígrafo de hoje e hoje com uma questão especial. Nós prometemos que hoje faríamos o sorteio. Eu fico aqui vagando aqui. O sorteio e vamos fazer daqui a pouco. Tem esses brindes aqui para a gente sortear na contramão do marxismo, contaminados pela Babilônia, coração e alma, uma perspectiva cristã da psicologia, resgatando a família tradicional cristã, e esses 3 livretos aqui que vai ser um prêmio só, né, Débora? Que é Parábolas de Jesus, Abrindo o Jogo sobre Namoro e A Mulher de Ló. Esse aqui é um prêmio só, os outros vão ser cada um prêmio. Então, vamos para o programa de hoje, que aí é com a Débora. No nosso polígrafo de hoje, vamos falar sobre o livro de Enoque. Foi tirado da Bíblia? Por que o livro de Enoque não foi inserido no cânon bíblico? É verdade que houve mesmo uma conspiração dos pais da igreja, juntamente com Constantino no Concílio de Nicéia, para tirar o livro Enoque da Bíblia? Iremos falar de um livro que virou sensação nesta década. O livro de Enoque é antigo, mas o fetiche por ele é bem recente. Pois, segundo os pastores mais antigos, até os anos 90 e pouco, se ouvia falar sobre o livro de Enoque, se não alguma citação feita por Judas em sua epístola, mas mesmo assim, este livro nunca teria sido cogitado como fonte secundária para a formulação de doutrina, foi somente quando muitos seminários tradicionais começaram a colocar em seu corpo docente alguns teólogos com ideias liberais que começamos a ver a proliferação da constatação da autoridade das Escrituras e começou assim uma grande cruzada contra a Bíblia e uma adoção de todos os livros apócrifos que lhe rodeavam. E, dito isso, vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. O livro de Enoque foi mesmo retirado da Bíblia por Constantino? Essa é uma questão muito interessante. As pessoas têm essa teoria descabida tirada de suas próprias cabeças, essa é a grande realidade. E isso é repetido como um mantra. Constantino, quem canonizou as escrituras, quem decidiu no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, que ali era a formulação do Novo Testamento e do Antigo Testamento, e aí eles diziam assim, o livro de Enoque era citado por todo mundo amava Enoque, meu Deus, gostava dele, e Constantino com os pais da igreja fizeram uma conspiração e tiraram esse livro fora. Você não encontra isso em canto nenhum na história recente, nem na história pregressa da igreja, em lugar nenhum você vai encontrar isso. O que foi tratado no Concílio de Nicéia foi tratado sobre a questão do arianismo, que era aquela questão que você estudou no seminário esse tempo para trás, comigo. Foi até eu que dei essa aula, né? Foi. Que falando sobre a questão de Jesus ter sido criado por Deus, né? E a questão de Ario foi aquela heresia que foi tratada no Concílio de Nicéia. Mas o Concílio de Nicéia não definiu o cânon da Bíblia. O cânon do Antigo Testamento já existia muito antes do próprio João Batista. Ou seja, Constantino nem uma realidade era nesse tempo. E o cânon do Novo Testamento também já era uma realidade, porque nós estamos falando do ano 325 depois de Cristo. Então não faz nenhuma coerência dizer que Constantino tirou esse livro fora da Bíblia e abafou ele, os pais da igreja, como se os acusadores da Bíblia dizem assim, para provar que a Bíblia é uma fraude, como é que a gente pode dizer? Uma fraude escriturística, eles dizem que Constantino tirou o livro da Bíblia junto com os pais da igreja e também colocou outros que não estavam lá. Isso não se firma em lugar nenhum. São aquela velha máxima daqueles demônios da teologia liberal. Né? Spurgeon, falando da teologia liberal, disse que os teólogos liberais não creem no diabo, e isso é muito estranho, porque é difícil um filho não acreditar no seu pai. Né? Spurgeon era demais, né? Ele era muito bom nisso. Ainda tem uns comédias dizendo por aí que Spurgeon morreu arminiano. Isso é uma loucura, que não tem tamanho isso. Veja só isso. Então, Débora, não tem nada para dizer sobre isso, porque Constantino não tirou o livro da Bíblia, nem colocou, porque isso não foi uma função do Concílio de Nicéia. Até porque não tem como tirar uma coisa que não estava lá. Né? Como é que você tira do cânon uma coisa que nunca teve no cânon?
faz sentido. Não faz sentido nenhum. Você entendeu? Ou seja, é mais uma história para tentar desqualificar a Bíblia. O livro de Enoque é usado muito para isso. Para tentar desqualificar a Bíblia, para dizer que a Bíblia não é um livro que a gente diz que ela é. E a gente vai aqui tentar provar por A mais B que quem não é o que diz que é o livro de Enoque, não a Bíblia. Né? Então vamos para a nossa segunda pergunta. Enoque deveria ser um livro canônico? Ele fecha os requisitos para isso? Olha bem, essa é uma grande pergunta que foi feita aí a uns teólogos esses tempos para trás. E eu não gosto muito do politicamente correto quando é para responder uma coisa óbvia. Quando é para responder uma coisa, historicamente, primeiro, a historiografia do livro de Enoque é uma piada. É uma piada, uma anedota mal contada. Segundo, a datação do livro de Enoque é uma fraude atrás da outra. E o terceiro, a teologia do livro de Enoque não se sustenta. Então, só esses três requisitos aqui, básicos, já dá para dizer, não, ele não fecha os requisitos para a canonicidade da Bíblia, por uns motivos óbvios que eu falei, e um outro é que, primeiro, não se trata de um livro que conte uma história de muitos personagens nele, como é o livro dos reis. O livro dos reis de Israel, o livro das crônicas dos reis, eles contam, o livro foi escrito por uma pessoa que conta a história de muitos personagens. O próprio livro de Samuel é assim também. Entretanto, o livro de Enoque é um livro que quer contar a história de um personagem com muitos escritores. Você entende? Muita gente escreveu o livro de Enoque contando a história do Enoque. Ou seja, ele é o contrário do que os livros sagrados são. Vários autores? Vários autores. E a gente vai provar isso aqui por A mais B daqui a pouco. Ou seja, enquanto o livro de Reis é um autor contando um monte de história, o livro de Enoque é um monte de autor contando uma história. Aí cada uma versão, né? Vamos chegar lá, é uma loucura isso aqui. Aí o pessoal fica aqui na internet parecendo que descobriu a pólvora, sem fazer barulho. Eu adoro essa gente, sabe? Hoje em dia está numa coisa de ser inteligente, sabe, sem ler. Eles pegam o livro de Enoque, baixam aí no PDF, não sabe nem quantos capítulos tem no livro de Enoque original, não sabe nada do nada, quando foi escrito, com quem foi escrito. Aí diz, o livro de Enoque diz como se descobrisse a pólvora. Sei que chegou um rapaz perto da gente, lembra? Eu li o livro de Enoque, eu estou emocionado. O livro de Enoque. Eu falei, quem te garante que tu não leu o meu pastel é mais barato? É igual aquele pessoal que faz a tatuagem japonesa, né? E coloca lá assim, é amor. Né? O cara colocou, tem um cara da internet que disse que o outro colocou o nome pé na cabeça. Né? Tatuou a palavra pé na cabeça. Então é mais ou menos isso, os intelectuais de hoje do livro de Enoque, os apaixonados. Mas a pergunta foi se ele fecha o requisito para ser um livro canônico. Não, não fecha. Não fecha por motivos óbvios que nós vamos falar daqui a pouco. Nossa terceira pergunta, qual a estrutura literária do livro de Enoque? É aqui que está. Os apóstolos, quando foram fazendo a estrutura literária do Antigo Testamento, ela foi feita pelos rabinos judeus. Estrutura literária é o que aconteceu no tempo, quem escreveu, fator histórico, se combina isso aqui e tal, senão é uma fantasia. Aqueles livros deuterocanônicos da Igreja Católica, a gente já vai falar deles aqui. Aquilo é uma anedota histórica, está contando a história do cara que o outro nem viveu no tempo dele, ele está dizendo que o cara conversou com ele, ou seja, é o livro Mandrake. Essa é a estrutura literária, de quem escreveu, como foi escrito, que bloco de escrita e tal. E a estrutura literária do livro de Enoque, o conteúdo literário é assim. O livro é composto de 108 capítulos, o livro de Enoque. 108 capítulos. O trabalho tem uma introdução e uma conclusão. Seus autores, olha bem agora, pegam linguagens que na época dos seus escritos chamavam-se de linguagens apocalípticas. Muitos dos escritores do livro de Enoque fizeram isso. Vamos lá, capítulo 1 ao capítulo 5 serve de introdução. O capítulo 6 ao capítulo 37, neste como é tratado das questões dos anjos e do universo. Os capítulos 6 e 11 veio emprestado de outro livro apócrifo, que é o livro de Noé. Não é tão livre? A bagunça já começou feita, né? Já começou a bagunçar o trem todo. Isso aí, os especialistas enoqueiros não sabem. Você entendeu? Eles não sabem. Aí fica um cara de bobão quando a gente fala. De onde você tirou isso? Do monte de literatura que eu tenho ali atrás. A diferença é essa, que eu não leio o PDF de Enoque. Eu vou ler o que está escrito sobre o livro, que é o que a gente está tratando aqui. Não vamos citar nenhum versículo de Enoque. Vamos citar a estrutura mesmo aqui do negócio. Lá eles tratam de anjos, revelações de anjos, sexualidade dos anjos,
aquela coisa toda. No livro de Enoque diz, nesses capítulos aqui do 6 ao 37, vai dizer uma coisa interessante. Diz que ali os anjos ensinaram os homens a fazer fogo. Os anjos ensinou os homens a fazer fogo, porque quando o homem foi criado na terra, Deus mandou os anjos para guardar os homens. Basicamente isso. Então os anjos começaram a ver as mulheres dos homens, disseram, e começaram a se personificar em pessoas, como um homem mesmo, e conquistar essas mulheres e viver em comunidade entre os homens. Vê que coisa de... É os reptilianos. Tipo, mais ou menos isso. Os reptilianos. Você matou agora a charada. Tipo os reptilianos. E dali, eles começaram a ensinar os homens a fazer fogo, ensinar os homens a fazer arma, ensinar os homens a fazer engenharia agrícola para plantar, para isso tudo. Só que só com esse argumento aqui, do capítulo 6 ao 37 de Enoque, a gente já derruba a furada que ele é teológica. Por quê? Vê só uma coisa. Adão teve Caim e Abel, com a irmã Eva. E parece-me, se não suspeito, Caim matou Abel com uma arma. Como é que um anjo ensinou a Caim, naquele tempo mais remoto do que tudo, fazer uma arma se não tem nenhum registro de outras pessoas por ali? Porque eles já caçavam, já... Sim. Então não faz sentido isso de dizer que era anjo que ensinou isso aí. Eles estavam... Exatamente. E aí eles dizem que a terra ficou corrompida com os filhos desses anjos em Gênesis 6. A gente está falando da era mais remota, mais primitiva para cá. Então, Adão já recebeu a ordem de lavrar a terra assim que foi mandado embora do Éden. Então, não tem anjo ali ensinando nada a ninguém. O que esse povo quer é não acreditar na Bíblia, mas acreditar numa pataguada dessa. Você entende? Então fica essa coisa assim, essa coisa louca. Parece que não acreditar na Bíblia e acreditar em outras coisas parece que é inteligência, né? Que é mais claro. Mas que clareza, meu Deus. Só é a pessoa juntar uma coisa com a outra. O livro de Enoque era inspirado, ele foi tirado. Não foi, não faz sentido nenhum. Teologicamente é uma anedota contar isso aqui. Você entendeu? Porque Abel matou o animal com uma arma. Caim matou Abel com uma arma, meu Deus do céu. Caim era lavrador da terra. Como é que se lavra a terra se não existia ferramenta nenhuma agrícola para Caim lavrar a terra? Foi depois de tudo isso que os anjos ensinou eles a fazer esse negócio. Não faz um pingo de sentido o livro, ou seja, só daqui já é um conto de carocha. E aí o livro segue, o livro 2 cobre o capítulo 37 ao 31, o livro 3 cobre o capítulo 72 ao 82, o livro 4 cobre o capítulo 83 ao 94 e o livro 5 cobre o capítulo 91 ao 107. E o 108 basicamente é uma conclusão. E também tem uma outra coisa aqui, que é a data do livro. Parece que tem essa pergunta por aí, não. Ou eu falo ela aqui mesmo, da data do livro. Não, é eu aqui mesmo. Não, é aí. A data do livro de Enoque é correspondente com o livro sagrado da Bíblia. Essa é uma pergunta a ser feita dentro desse conto. Por quê? Pelo fato do livro ser um trabalho composto, ele é um composto, ou seja, um monte de escrito, um monte de gente escreveu e compuseram aquele negócio. Por ser um trabalho composto, nós não podemos falar de data, e sim em datas. Pensa bem. Os especialistas no campo não são unânimes em suas datações, mas vamos pegar um dos grandes especialistas, que é o Dr. R.H. Pfeiffer, eu acho que é assim que se escreve, se fala. Ele fornece a seguinte data. A introdução do livro foi escrito entre o ano 110 a 150 a.C. A introdução. O livro 1 foi escrito no ano 100 antes de Cristo. O livro 2, ano 100 ao ano 80 antes de Cristo. Livro 5, entre 100 e 80. E o resto dos textos são tidos como escritos de Noé, que data de um pouco antes do próprio livro de Enoque. A bagunça. Você entende? Então é uma bagunça que, ou seja, teologicamente a própria datação do livro o coloca em um período intertestamentário, ou seja, ali depois do exílio babilônico, pouco antes de João Batista, pouco antes de Jesus, ele ficou por ali. Então não é um livro lá, quando eu se lê assim o livro de Enoque, acha-se que é aquele Enoque, o sétimo depois de Adão lá, que
profetizou, que escreveu alguma coisa, e não é. É um catálogo de coisa aqui, de ideia que foi sendo colocada. Mas siga seu rumo. Nossa quarta pergunta. Então, se ele não é um livro inspirado, como surgiu a ideia desse livro? A ideia desse livro, olha, como viram as datas desses livros, que chamam de Enoque, foi bem nova e um pouco antes de Cristo. Porém, os autores destes livros se apropriaram de tradições orais que eram contadas para Israel de pai para filho, pois essas tradições se fizeram mais presentes no exílio babilônico. Quando Israel foi para o exílio, não levou a Bíblia com ele, que era a Torá. Ficou. Foi até queimado. Você vê que depois que Esdras vai reconstruir o templo, acha-se um pergaminho da Torá e ele lê com o povo e tal. E há um reavivamento em Israel. Mas, entretanto, todavia, no exílio não tinha. E a tradição oral ficou muito forte. Então, muita gente atribuía palavras a Enoque muito antes do exílio e depois do exílio, isso muito mais. Palavras a Enoque que era ali como se fosse assim, lembra do que Enoque disse. Mas quem disse isso? O pai do cara que disse isso a ele. Foi passando de geração em geração. Alguns ditos, como é um ditado aqui popular, eles usavam as palavras lá de um tipo de autoajuda, alguma coisa. Olha, Enoque disse isso, lembra disso, tal, não sei o quê. Ou seja, isso foi passando de pai para filho. Então, a ideia é o seguinte, é que eles pegaram alguns ditos que se diziam ser de Enoque, e alguns até poderia ser mesmo dele, porque foi passando oralmente, porque essa era a tradição antes dos profetas, antes do próprio Moisés, passar oralmente a palavra de Deus, e escreveram isso. Escreveram alguns ditos de Enoque e muito de cabala judaica, cabala babilônica, misturado a isso tudo. Então o livro é uma bagunça, tem ali uns textos que pode ser de Enoque falando, mas o que tem ali de heresia não está no gibi. Então não tem como ser inspirado nunca. 5% Enoque falando e os... Não tem isso não, acho que não, acho que nem 1% do Enoque. É tudo deles, inventando. Mas inventaram com força, porque tem muita mitologia babilônica no meio, envolvida. Então, foi daí que surgiu a ideia do livro de Enoque. Essa compilação foi dizendo, essa coisa oral foi passando, e eles foram dizer, vamos escrever. Um telefone sem fio, né? Exato, só que um escreveu num tempo, o outro escreveu mais outro no outro tempo, o outro escreveu mais um pedaço no outro tempo, e foi dando essa bagunça toda aí. É como assim, um começou e disse, deu certo, o outro disse, então vou fazer o também. Também. Vou fazendo, então foi dando. Fizeram 5 livros assim. Né? E o povo está comprando essa ideia como se fosse gênio falando. Demora. E a nossa última pergunta, então, se o livro de Enoque não é canônico, como explicar Judas citando o livro? Aí, todo mundo até ficou aí. Se sentirão desafiados, hein? Como é que explica? Como é que um ET explica isso? Hein? Então vamos lá. Como o reptiliano explica isso? Vamos ver aqui. Em Judas, versículo 14, porque Judas não tem capítulo, é só um capítulo só. Diz assim, para estes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor com milhares de seus santos. No livro de Enoque tem esse texto aqui mesmo. Entretanto, o que devemos entender é que Judas em nenhum momento está citando o livro de Enoque. Mas como assim, se é Enoque? A gente até citou no texto passado, lembra? Foi. Que os adventistas pegam Enoque, capítulo não sei o que tal, e cita isso. Judas não está citando aquele livro de Enoque. Lembra que eu falei aqui agora há pouco? Que havia tradições orais que diziam Enoque disse isso, Enoque disse isso. Então, o que está acontecendo aqui como já afirmamos aqui, muitas tradições orais existiam antes, durante e pós-exílio de Israel. Pois se você perceber, estas tradições vão desde a imagem que se cria de muitos personagens antigos, tais como Balaão, Jezabel, e outros que até os autores do Novo Testamento recitam eles. Balaão, tal, pegam esses camaradas e trazem de volta. Pedro falando sobre esse pessoal que gosta muito de dinheiro, turma da prosperidade, né? Os coach, né? Os demônios de botas, tal, esse trem todo. Então, o que vai se fazendo aqui é tradições orais. E depois alguém vem escrevendo sobre isso. Só que a questão a tradição oral sobre a profecia de Enoque era muito mais antiga do que o próprio escrito de Enoque.
Porque, veja, se eu vou citar uma coisa que Enoque não escreveu, então essa coisa que eu estou citando é mais antiga do que o que eu estou escrevendo, correto? Era mais ou menos assim. Eu fui criado ouvindo meu pai dizer assim: diga-me com quem andas que eu lhe direi quem é. Ora, se eu pegar um livro e escrever assim: diga-me com quem andas e eu lhe direi quem é. Inácio, quem Inácio era meu pai. Inácio, capítulo 1, versículo 2. Ok. Datamos ali que Inácio escreveu aquilo? E se alguém outro dia vier dizer assim: como disse, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Se você ler o livro de Inácio, você vai dizer assim: ó, quem disse isso aqui foi Inácio. Nesse livro. Você entendeu? Não, o dito é mais antigo do que Inácio. Por isso que eu estou repetindo ele. Então os escritores de Enoque pegaram o dito e reescreveram. E escreveram. Judas também está pegando o dito e não o escrito pelos autores de Enoque. Você entende? Ele está pegando a tradição oral. E não está endossando o livro de Enoque, até porque se ele endossasse o livro de Enoque, poderia ser que alguém pensasse: o livro de Enoque agora é um livro sagrado. Sim, é. E não passou nem na cabeça, nenhum outro apóstolo cita esse livro. Porque ninguém estava citando ali aquele livro, aquele escrito, estava citando-se a tradição. Que o livro de Enoque, que os autores, que autores nessa palavra mesmo, porque são muitos autores, se apropriaram do dito e escreveram como se fosse deles. Não, o dito era uma tradução oral, e não uma tradução escrita. Você não vai ver ela escrita em canto nenhum mais. A não ser no livro de Enoque e a não ser na epístola de Judas. Então Judas não está pegando ali um dito, como a gente pode dizer, endossando o livro de... Como é que eu posso dizer? Ele não está endossando o livro de Enoque. Ele está endossando a tradição. Ele está dizendo que aquela tradição, revelada pelo Espírito Santo, ele está dizendo que aquela tradição, sim, era uma verdade. Que Enoque, que os escritores do livro de Enoque pegou para eles também. Mas no livro de Enoque aquilo não foi inspirado por Deus. Então Judas não? Judas não pega nada do livro de Enoque. Nada. Se a gente gosta, seguir... Não, ali aquela coisa de Judas que falou no livro. Exato. E se você pegar bem, ó, aí eles dizem assim, para endossar o livro de Judas, para a gente ir acabando, fazer o sorteio, está todo mundo preocupado com isso. Vê só, eles dizem assim, em síntese, Judas não está reconhecendo o livro apócrifo de Enoque como fonte. O que Judas está citando e reconhecendo como certa é a profecia que era falada em nome de Enoque, que já era dita antes do livro do próprio Enoque, né? Com muitas aspas. Profecia esta que os escritos os escritores de Enoque pegaram também. Isso aí é incontestável. Aí, uma outra acusação contra a Bíblia é que eles dizem que Jesus, olha que pretensão, Jesus e os apóstolos copiaram muito a linguagem de Enoque para colocar nos seus escritos. Como tipo assim, que Enoque inventou as palavras Messias, o Cristo, o eleito, o ungido. Você ouve isso muito, né, no Novo Testamento. Só que Enoque, ele é mais novo do que qualquer livro do Antigo Testamento. Vamos colocar assim. Olha bem uma coisa, se Enoque é mais novo do que qualquer livro do Antigo Testamento, Enoque pegou palavras do Antigo Testamento e trouxe para o livro dele. O Enoque não, vamos botar assim, os autores, né, do livro de Enoque, pegaram essas palavras e trouxeram para o livro dele. Essa é a grande realidade. Então a gente vai ver, ó, palavras como, só é você pegar aí a Bíblia e ver Filho do Homem, Messias e outras palavras, basta o camarada ler Isaías 65, 20, Zacarias 14, 6 ao 9, como Filho do Homem está em Daniel 7, 13, 14. Ou seja, o Antigo Testamento fazia essas citações, não é no livro de Enoque. Mas a turma tem essa ideia como se fosse assim, tá vendo, eles estão copiando o livro de Enoque, que Enoque que saiu com essa. Não, Enoque, os escritores de Enoque estão copiando as linguagens apocalípticas do Antigo Testamento. Posso copiar seu trabalho? Pode, só não faz igual. Só não faz igual, você entendeu? E aí chega agora os gênios da lâmpada dizendo que, você viu, a linguagem do Novo Testamento é igualzinha à linguagem de Enoque. Não, a linguagem do Novo Testamento é igualzinha à linguagem do Antigo Testamento. Você entendeu? Porque termos como reino de Cristo, reino de Davi, filho do homem, isso tudo vem do Antigo Testamento. E não do livro de Enoque. Os escritores do livro de Enoque, sabiamente,
copiaram foi a linguagem do Antigo Testamento, não ao contrário. Mas a turma gosta disso aí, então, por A mais B, nós podemos dizer que o livro de Enoque, podíamos chamar ele de um novo nome. Sabe qual? O Fantástico Mundo de Enoque. Para não dizer o Fantástico Mundo de Bob antigamente. É o Fantástico Mundo de Enoque, porque é uma história mal contada, mal escrita, mal feita, e de sagrado aquilo nunca teve nada. Historicamente é um livro infundado, e a historiografia dele nem se fala, que não existe. A outra, a questão teológica dele é fraca, e a questão doutrinária então não existe. Então é um livro, como se nem para um romance aquilo presta, para te falar a verdade. Nem assim, vamos ler um romance. Não presta, porque não dá conta, não dá pé daquilo. Então, não, o livro de Enoque não passa no polígrafo, mas nem no polígrafo aí, quanto mais num polígrafo bíblico. Dito isso, vamos para o sorteio. Vamos para o sorteio. Vamos para o sorteio para encerrar o vamos vídeo. Lá. Vamos que a gente tem pouco tempo. Primeiro então esses 3 aqui? Pode ser. Pode ser? Ou não, vamos fazer assim, vamos fazer um por um. Vamos primeiro Babilônia, primeiro prêmio Babilônia, Contaminados pela Babilônia. Pode tirar, vamos lá que a gente tem 6 minutos para fazer esse sorteio. Rapidinho. Vai dar. Quem que é isso daí? Porque a letra é minha, vamos ver se você Carol. Cadê? Como é que é? Uai, que chama? Carol Iavé. Eu acho que é lá de Pernambuco essa menina. Carol Iavé. Eu vou entrar em contato com você entre em contato comigo no meu zap, que vai estar aí embaixo, tá? Entre em contato comigo no meu zap aí, Carol Iavé, para eu mandar para sua casa dia 10, né? Que a gente vai enviar tudo de uma vez. Dia 10 eu estou enviando tudo de uma vezada só, tá? Para vocês. Então entre em contato com o meu zap. Vamos separar. Carol Iavé. Agora vamos ver quem vai ser o dono desses 3 aqui. Vamos lá. Esses 3 aqui numa vezada só. Vamos ver quem vai. Pastor Giovanni. Pastor Giovanni Gonçalves Batista. Aqui, Pastor Giovanni, esses 3 aqui vai aí para sua casa. Fala comigo aqui que dia 10 nós estamos enviando para vocês. Eu vou entrar em contato aí com todo mundo também pelo e-mail, tá? Separa lá o Pastor Giovanni. Agora sim, vamos ver quem vai ser. Coração e alma, vamos lá. Cultura cristã de coração e alma, põe de volta dentro. Uma perspectiva cristã sobre a psicologia. Jorge Honório. Jorge Honório. Está aqui aí, ó. Esse camarada, esse aqui é daqui de perto, esse aqui é de pertinho. Jorge Honório. Eu acho que ele até vai querer trocar, porque eu acho que ele até já tem esse livro. Mas vamos ver. Esse aqui a gente conhece, dá para saber, é de perto. Vamos lá então agora com Resgatando a Família Tradicional Cristã. Marcos Garcia. Marcos Garcia, BO6FM. Marcos Garcia, esse aqui eu não sei de onde é que é, não tenho a mínima ideia. Vou entrar em contato no e-mail. Se você está vendo aí, Marcos Garcia, tracinho BO6FM, entre em contato conosco no zap para a gente mandar Resgatando a Família Tradicional Cristã para a sua casa. E agora sim vamos lá para o último, que é na contramão, Marxismo na Contramão do Bom Senso, do Carlos Eduardo Brechamin. Aqui, ó. William Henrique, eu acho que é esse o nome. William Henrique 9638. Acabou os prêmios, não precisa tirar mais não. William Henrique 9638 ganhou na contramão, Marxismo na Contramão do Bom Senso. Eu vou entrar em contato com todos eles, a gente vai entrar e pegar o endereço aí para ver para onde a gente pode mandar. Estamos terminando. O sorteio é só no primeiro... no próximo mês. Não. No final do próximo mês. Final do próximo mês. Exatamente, o último programa, né? Então pode comentar para você participar do sorteio. Exatamente, irmão. Vocês têm que... A gente só vai pegar os comentários do polígrafo. Do polígrafo, né? Esse aqui é pro polígrafo, não é do canal todo, é desse programa, esses prêmios. Então nós vamos pegar do polígrafo. Quem comenta no polígrafo, a gente junta os comentários todos. E estamos sempre sorteando aqui. Tá? Então, você aí já começa a comentar aqui, porque esse vídeo
é a partir desse vídeo para o outro, né? Já. Né? Acho Desse desse vídeo aqui para o próximo, a gente vai pegar todos os comentários e vai sortear. Nós não vamos voltar lá no outro vídeo passado, não. É desse vídeo para frente, tá? Frente agora. Então vamos lá, comenta aí em todo vídeo do Polígrafo, você vai comentando que a gente vai aqui trazendo esses sorteios, esses brindes aqui para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu gostei ou dislike também, sinta-se à vontade, comente nos comentários. Um abraço e até logo! Exatamente. Irmãos, domingo agora tem culto na nossa igreja, 7 horas da noite, vai lá, nós vamos estudar sobre catolicismo romano, nós estamos estudando sobre seitas e heresia, vamos começar o estudo sobre catolicismo, né? Então vai lá, que você é sempre bem-vindo em nosso meio, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.